Eu vou voltar a dizer, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de visitar a igreja da minha infância, do meu batismo, onde as minhas bases foram lançadas. É muito bom voltar a esses lugares, eles nos remetem, né, às nossas origens e nos fazem pensar que essa parte da nossa vida, que é o início da nossa vida, é muito importante para alicerçar o que vem depois. Muito obrigada pelo convite. Volto a dizer também que talvez eu seja mais conhecida em muitos dos trabalhos da igreja por realizar palestras e atividades que envolvam o lado positivo da sexualidade. É sempre uma alegria, é sempre muito divertido e muito agradável sempre dividir esse tipo de momento. Hoje eu fui incumbida de uma coisa mais específica, que é abordar com seriedade os desafios do casamento, inclusive nessa área, na atualidade, no tempo do fim, e num contexto mais específico ainda, que é o de pandemia. Muito bem, eu vou tentar então usar o material que preparamos para você, e nesse momento vou lembrar de agradecer meu esposo, porque nessas questões estruturais da palestra, ele é o meu grande ajudador. A beleza do que vocês vão poder ver se deve ao trabalho dele. Eu agradeço muito a ele. O meu trabalho é o mais fácil, é conversar com vocês. Então, vamos lá. Casamento, pós-modernidade e salvação. De fato, a gente poderia até colocar ali casamento, modernidade líquida e salvação. Talvez coubesse muito bem aí naquilo que nós vamos propor para vocês agora. Eu escolhi algumas figuras, aí, algumas fotos que mostram algumas alternativas, algumas coisas alternativas em relação a casamento, né? Hoje, parece que está bem em foco as noivas casarem de jaqueta, com o seu nome, com a identificação do marido atrás, com o nome do marido, ou então com o nome noiva, como você está vendo ali, né? A palavra noiva. Noivos se casarem de tênis, noivos se casarem com aquele traje que eu não sei nem identificar, talvez uma pessoa consultora de moda pudesse me identificar aquele traje do noivo à direita ali, mas, de fato, qual é o problema com a modernidade? Nenhum problema com a modernidade, ela nos é importante, ela é útil, ela é fundamental para que o povo de Deus também atinja seus objetivos no tempo do fim, utilizando as ferramentas importantes que estão à disposição nessa época. O problema está quando a modernidade ou a liquidez desses tempos derrubam pilares inabaláveis. Aí está o grande problema. Coisas que foram estabelecidas desde a fundação do mundo e que, para continuarem funcionando bem, precisam permanecer como estão. E isso parece ser um paradoxo, né, com a questão modernidade. Porém, exatamente por isso, não se pode remover determinados pilares. Para que a gente atravesse as eras, inclusive essa, os fins dos tempos que nos são chegados, sem perdermos a nossa relevância e a nossa eficácia nesses tempos. Muito bem? Rapidamente vou fazer você lembrar e considerar, você já deve ter ouvido com certeza, a sequência de gerações e as suas características. Talvez, não sei se a letra está um pouco pequena, mas se você observar o quadro vermelhinho, que são exatamente dos nascidos após a Segunda Guerra, você vai notar que as gerações, elas se modificam ao longo do tempo e elas vão ter características que marcam a experiência coletiva de cada período. Então, se você se apegar, por exemplo, à geração dos baby boomers, e daqui eu consigo olhar, me perdoem aqui virar um pouquinho, né? Era a geração da estabilidade, da educação rígida, dos valores sólidos, da obstinação, no bom e no mau sentido, às vezes, né? Responsabilidade, dificuldades em lidar com mudanças. Esse era um tipo de geração que construiu uma era. E se você pula para o final, e eu vou pular logo para o final, nós estamos falando da geração Z, aquela que veio da década de 90 para cá, cuja
palavra característica é conectividade, né? Não poderia ser diferente. E então, características marcantes das pessoas dessa geração: individualidade, desapego, não desejam estabilidade necessariamente, ansiedade, velocidade, como estilo de vida, a velocidade como estilo de vida, redes sociais como principal forma de expressão e interação. E agora já se fala, então, na geração alfa, a partir de 2010, que ainda está sendo caracterizada. Não se sabe ainda caracterizar precisamente. E exatamente por causa da rapidez, das características de agilidade, rapidez da geração Y, nós vemos algumas características negativas também que podem acompanhar esses tempos, né? Especialmente da virada do século para cá, que seriam o imediatismo, o egocentrismo, uma certa dose de exibicionismo e narcisismo, ausência de equilíbrio nas suas opções, e isso leva com facilidade a determinados comportamentos adictos, de dependência de diversas coisas, ansiedade, depressão, banalização da vida e da morte. Hoje ninguém mais chora, ninguém se comove facilmente ao ouvir as notícias impressionantes que aparecem nos jornais, e elas já não nos escandalizam tanto, e se não nos escandalizam a nós, eu sou a geração X, imagina, não escandalizam muito quem recebe milhares de notícias ou de mensagens por dia. E por último, uma característica muito importante é da geração pós-passagem de milênio, a busca externa para problemas que estão dentro. Aqui, e biblicamente falando, então, aqui. Né? Então, vamos ver que tipos de adicção, né? De toda ordem, de medicamentos a bebidas, cigarros e drogas, telefones, computadores, e todo tipo de adicção devido à velocidade da vida, à pouca parada para reflexão, aos poucos alicerces profundos, mas muitas raízes longitudinais com pouca profundidade. Esse é o risco que corre essa geração. E falando assim, o criador desse termo, né, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele que criou esse termo tão conhecido agora, que é a modernidade líquida. Ele tem um livro sobre isso, chamado Amor Líquido, né? Foi ele quem falou a frase que está ali para você ver: nós vivemos em tempos líquidos, nada é feito para durar. Os relacionamentos escorrem das nossas mãos e por entre os dedos feito água. E por que modernidade líquida? A água toma a forma do que lhe é dado. Então, se nós estamos num vaso que é um cilindro, a água vai ter uma forma cilíndrica. Se nós estamos com uma forma de bolo aqui, a água vai tomar o formato da forma de bolo. Se nós colocarmos, então, num prato, vai ter o formato do prato. Ou seja, esse conceito não poderia ter sido mais apropriado para uma geração do fim do mundo que se relativiza completamente e não se estabelece com um padrão. Esse é talvez seja a grande característica. E modernidade líquida leva a uma vida líquida. O que seria a vida líquida, então, na conceituação do sociólogo? Uma sucessão de reinícios de diversos tipos. Né? Amizades, amores, religião, costumes, hábitos, sexo, drogas, trabalho. Uma sucessão de reinícios com constantes incertezas em relação ao próximo passo. Outro conceito de vida líquida é livrar-se das coisas é mais importante do que construí-las, consertá-las, cuidar delas. E a vida líquida também projeta o mundo e os seus fragmentos, todas as facetas da vida e dos relacionamentos, como objetos de consumo. Ou seja, vão perdendo a sua utilidade, a sua beleza e o seu valor à medida que vão sendo utilizados, vão sendo gastos. E não poderia ser diferente, em tempos líquidos, amores rasos promovem grandes naufrágios. É incrível, né? Que em amores rasos, em águas rasas, grandes naufrágios possam acontecer. E é muito triste tudo isso, porque agora sim nós estamos chegando na nossa realidade que diz respeito a nós, a família. Então, o que esperar de uma era em que tudo é relativo? No que acreditar? Nossa, essa música não poderia ter vindo mais apropriadamente do que agora. No que crer?
No que acreditar? Tudo agora é questionável. Nada mais agora é absoluto. Tudo pode passar como não sendo verdade. A cultura de casamento agora é o padrão. Tudo, política, novelas, séries, filmes, escolas e universidades, meios sociais, grupos aqui e acolá, trabalham ativamente na tentativa de desconstrução do casamento. Então vamos ver qual é o futuro do casamento para os próximos tempos? O casamento vai acabar. A tendência ao casamento, como eu digo, o casamento, homem e mulher vão a algum lugar, trocam alianças, fazem votos, vão diante de Deus, pedem a bênção. Quando muito, vão ali na frente de um juiz de paz, vão fazer algumas assinaturas, ok, beleza, e está tudo certo. O casamento, tal como nós o vemos na Bíblia, tenderá à extinção. Os relacionamentos abertos vão ser a palavra de ordem. Colocar um terceiro como uma opção de vez em quando vai ser o que mais vai se falar. Ou terceiros, ou terceiras, ou mais. Relacionamentos abertos. Bom, o que mais? A infidelidade e a traição serão agora vistas como possíveis. Bom, já que nós não vamos nos casar, nossa opção é um relacionamento aberto, qual é o problema em que eu convide alguém para participar conosco da nossa relação sexual? Ela pode convidar, ele pode convidar, os dois podem convidar, porque se a base do casamento está sendo retirada, então não há porquê você não pensar no próximo passo, que é convidar alguém para participar disso, da tua intimidade. O que mais? Homens e mulheres se transformarão em verdadeiros predadores. Já são, mas ficarão muito pior com a cultura anti-casamento que se instala. O que mais? As tendências, e eu tenho me demorado muito em outras conversas que tenho tido com casais sobre esse ponto. O papel da mulher, ela vai se tornar tanto solteiras quanto casadas ou amigadas, ela passará a ser um artigo de consumo rápido, tanto por homens quanto por mulheres, né? Desvinculado de afetividade, nós vamos nos encontrar, fazer sexo, tal, tchau, tanto homens quanto mulheres. Veja, até a afetividade das mulheres vai estar totalmente avariada, né? Que é uma marca registrada da intimidade com as mulheres. Bom, enfim, vai ser sexo pelo sexo. As mulheres oscilarão entre dois pontos. Entre a descrença total no amor e nos homens e a busca desesperada por amor, se vendendo a qualquer preço ou se relacionando a qualquer custo. Vai haver esse binômio, essa possibilidade. Ou vai descrer totalmente e vai abrir mão disso, ou vai se atirar na direção de relacionamentos extremamente nocivos, às custas da sua própria desvalorização, né? E os homens? Então ela continuará sendo cada vez mais forte, ela cada vez mais liberada, cada vez mais impressiva, e vai continuar sendo também cada vez mais um objeto, né? Tanto da parte da compreensão dos homens, quanto da parte da compreensão das suas próprias iguais, o que é, para mim, quase incompreensível. E os homens? Os homens, por sua vez, terão também seus papéis totalmente avariados. Eles estarão ainda mais perdidos quanto ao seu papel, especialmente quanto ao de liderança, né? Ele passará a ser algo dispensável, como a gente vê em várias famílias em que as produções independentes são cada vez mais frequentes. É alguma coisa dispensável. Quando muito, eu compro o sêmen de alguém e eu vou fazer a minha própria vida. Eles se tornarão mais perdidos, mais indispensáveis, a não ser pelo dinheiro que trarão, ou eventualmente a contribuição social, ou enfim, presencial que tragam, mas absolutamente dispensáveis, e vão ser também cada vez mais inúteis do ponto de vista da compreensão das mulheres. E, finalmente, abrirão mão dos seus papéis de liderança, que é exatamente esse o ponto onde o diabo vai querer chegar, e vão entregar seus filhos, a sua casa, vão abrir essa janela ao inimigo. E aí eu não posso deixar de pensar nas palavras de Jesus quando ele fala assim, olha, ninguém
faz uma casa, um reino, alguma coisa que se estabeleça se estiver dividido lá dentro. Tá? Não vai subsistir. De fato, ninguém pode nem entrar na casa de uma pessoa valente. E entenda-se valente não só fisicamente, valente moralmente, valente espiritualmente. Ninguém pode entrar na casa de alguém sem antes imobilizá-lo. E aí vai lá e vai tirar tudo dele. São palavras de Jesus lá no livro de Marcos. Mas não poderia ser mais apropriado para o nosso assunto do que isso. Homens que abrem mão do seu papel de liderança estão abrindo a porta ao assalto de Satanás, estão dando as suas mãos para serem algemadas e estão entregando os seus filhos ao diabo, porque é exatamente esse o papel, é o intento, é o desejo de Satanás quando quer desvalorizar a figura masculina. E aí então vem os resultados. Eu vou trazer rapidamente alguns números, eles são números dolorosos, mas acho que a gente precisa falar sobre isso, tá certo? E aí então vem as situações que ninguém quer. Ninguém casa, né? Aliás, talvez alguns até se casem pensando na possibilidade, mas primariamente ninguém casa, ninguém se relaciona pensando em se separar. E aí vem então as consequências das más escolhas, dos maus caminhos, dos papéis invertidos, das faltas de comunicação e espiritualidade, enfim, lá vem. Divórcios, né? Até o ano 2000, a gente dizia que os divórcios eram até os 7 anos, na crise dos 7 anos. Agora, passado o milênio, nós sabemos, e por vários estudos e várias palestras que ouvimos, e grandes estudiosos e pregadores, os 36 meses estão sendo a marca do que está acontecendo agora, né? Com 36 meses, passaram os 2 anos da paixão, são os anos da paixão, entram nos anos do casamento racional, pronto, aí já está tudo despencando. Ah, que coisa, 36 meses. Eu me lembro quando eu tinha 36 meses de casada, eu dava um braço para voltar para esse lugar, para essa hora do tempo. Né? É impressionante como as coisas vão mudando. E aqui uns dados importantes. Em 2004, a União Europeia marcava em 2004, hein? Isso está no livro Casamento Blindado, são dados bem interessantes que estão lá, eu resolvi trazer. Na União Europeia se marcava um divórcio a cada 33 segundos. No Reino Unido, 50% dos divórcios eram com menos de 18 meses de casados. Gente, 18 meses não deu nem para se conhecer. Né? Em 2011, nos Estados Unidos, e em 2012, no Reino Unido, o Facebook foi citado como o estopim da separação. Vejam que fragilidade. O Facebook foi, né? Por causa das informações, da abertura de informações que não interessam a terceiros, enfim. Bom, enfim. E de 2015 a 2019? Nesses 4 anos, os 4 anos em sequência foram de queda de número de casamentos, não só do número de casamentos, mas também do tempo de casamento. E precisamente em 4 anos. Um tempo de 4 anos desastroso para o casamento. Diminuiu o tempo, diminuiu o número de casamentos e diminuiu o tempo de casamento também. E 50% dos divórcios em 2019, olha só como já vai acelerando a coisa. Tinha menos de 10 anos de casado. É muito rápido, né, para se desfazer de alguma coisa. E os divórcios, se você observar bem ali no gráfico, especialmente no círculo que está adiante, o maior número de casais que se divorciam são casais que têm filhos pequenos. Terrível isso daí, porque vai ter outros desdobramentos assim desastrosos pela frente, né? A maior porcentagem é de 46,1%, por exemplo, ali, são de casais com filhos pequeninos ainda, e então nós teremos outras questões com que lidar. E agora na questão da pandemia, como é que foi em 2020 e 2021? Você vai ver 2020 e 2021. No primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 54% só nos meses de maio a julho. Lembrem que a pandemia foi declarada em 17 de março. Nós estamos eliminando março e abril. Só de maio a julho, está sendo considerado o primeiro semestre, né? Um aumento de 54% de divórcios. E no segundo semestre, batemos todos os recordes de divórcios no Brasil, atingindo 43,8 mil, um aumento de 15 mil em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, as buscas por
organismos de separação, que fazem separação. Então, a busca por advogados assim pessoais aumentou 177% para lidarem com divórcios. E a busca do divórcio online, que tem um custo bem menor, né? Tem agilidade e tem um custo bem menor, aumentou, pasmem ali, 9.900%. E tem a devida fonte. É um desastre. Isso aí é um desastre. É uma catástrofe anunciada, né? E aí, então, os desdobramentos dessas coisas. Por que se chega a esse ponto? O Brasil é o segundo país no mundo que mais trai. E o lugar preferido da traição é a web. Todos os mecanismos e ferramentas e tudo que está rodeado em que a mídia possa se representar, é ali a fonte do grande problema. Em primeiro lugar está a Holanda, como não poderia deixar de ser, né? A Holanda tem essa reputação. E em terceiro lugar, no mundo, a Argentina. O Brasil é o segundo. E aqui, um estudioso da USP, ele mesmo afirmou isso daí. A internet é mesmo o primeiro passo para a estrada da traição. Tem pessoas que subestimam isso. Tem pessoas que subestimam isso e acham que não é bem assim, né? Que é tão inofensivo, imagina, né? E não é não. Aqui nós temos, então, um outro gráfico muito importante de um estudo feito por uma médica muito conhecida aqui em São Paulo, chamada Carmita Abdo. Ela fez um estudo envolvendo 10 capitais, com 8.200 pessoas. E eu quero que vocês observem de uma maneira geral, né? As linhazinhas rosas são mulheres que traem, e as azuis, homens que traem. Lá em cima, pessoas bem jovens. Aqui embaixo, pessoas mais vividas, na casa dos 60, 70 anos. Só de olhar bem rápido, e eu nem vou me prender nos números, o que você vê? Olhe para os homens. As gerações que mais traíram foram as gerações mais velhas. Se você olhar de baixo para cima, quase você pode ver diminuição, quase. Se não fosse uma leve ondulação aí, não é verdade? Olha só as colunas azuis. Homens mais velhos traíam mais. E essa é uma pesquisa de 2008, tá? De um órgão sério, que é o Procex da USP. E veja que os homens continuam, a massa trai mais, né? Continua sendo um predomínio masculino, a traição. No entanto, o estudo mostra que as gerações mais velhas traíam mais. Agora observe as colunas das mulheres. O que você está observando lá? Você está observando que as gerações mais jovens traem muito mais do que as suas iguais de mais idade. Estão percebendo lá? Então você vê, lá no alto do slide, lá da figura, você vê mulheres, 49% e bolinhas das mulheres entre 18 e 25 anos traem mais. Puxa, mas é uma fase tão bonita da vida, você pode ter qualquer homem aos seus pés. É um problema sério, tem alguma coisa aí. E não coincidentemente, existe uma outra pesquisa, esse é de um site de relações extraconjugais, eu não coloquei aqui, mas homens mais velhos procuram mulheres mais jovens, ou seja, os iguais se procuram e mais facilmente se encontram no terreno, no ringue da traição, né? São números muito infelizes, né? Mas eu preciso mostrar isso para vocês. Na traição feminina, que trai por vingança, homens traem por querer novidades, querer experimentar outros terrenos, mulheres traem por vingança, isso também é objeto de estudo. Dentro do universo feminino, está ali a confirmação, esse é um outro estudo, 46% das mulheres entre 18 e 25 anos traem mais. E o novo tipo de adultério, agora na pandemia, veja que esse estudo ele foi patrocinado por fabricantes de preservativos, né? Em relação à pandemia. O número que eu quero chamar a atenção é aquele lá, o novo tipo de infidelidade, assim como frequentar motéis e o uso dos preservativos diminuiu, pelas razões que a gente até imagina. A questão das mobilidades foram cerceadas, tal. No entanto, 150% de aumento no cadastro de homens em sites de relacionamento extraconjugal. E estamos nós aí, vou mostrar então, 3 capitais brasileiras, estão entre as principais cidades do mundo que consomem ou que frequentam o maior site de relacionamentos extraconjugais
do mundo. É de dar náusea o que a gente lê e o que a gente vê quando esses diretores desses sites afirmam que estão em pesquisas constantes para saber como melhor promover encontros discretos e que possam ajudar os seus clientes. Muito bem. Nos estudos sobre infidelidade e traição, que assunto difícil, né? Eu peço que você me acompanhe, porque olha, só estudar isso daí já me causou muita tristeza, mas a gente precisa conversar sobre isso urgentemente, né? Demorou, como dizem os meus filhos, demorou. Estudos sobre infidelidade. Veja lá. Os tipos mais infiéis são homens jovens envolvidos em muitas relações de curto prazo antes de se casarem. Está naquele jornal ali, para você depois poder buscar mais detalhes a respeito do estudo. Quem é infiel no primeiro relacionamento tem 3 vezes mais chances de ser infiel no segundo relacionamento. Isso não está restrito somente a homens casados, ok? É relacionamentos sexuais, relacionamentos homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, enfim, envolve todo tipo de relacionamento. Homens que flertam se tornam menos tolerantes com as transgressões das suas parceiras. E mulheres que flertam se tornam bem mais tolerantes com as pisadas de bola ou as puladas de cerca dos seus parceiros. Sem comentários, né? Aí, então, a gente vai ter que buscar a Bíblia e vamos parar e respirar um pouco e perguntar, né? Tentar buscar nossas bases. E aí vem o sábio Salomão, e ele sabia o que estava falando, né? Ah, sabia. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Pode alguém procurar uma coisa dessas e conseguir, ao mesmo tempo, manter uma família bem estabelecida, com bons princípios, dando um bom exemplo aos filhos? Complicado. E aqui, então, eu vou me deter nas palavras dele mesmo, curiosamente, ele mesmo, Salomão, né? Mas ele sabia do que estava falando. Muita gente entende esse verso aí dele, beba da sua cisterna, das águas que brotam do teu poço, né? E por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas, ou seja, dividir o seu com mais alguém, dividir a sua com mais alguém, né? Porque que elas sejam exclusivamente suas e nunca repartidas com estranhos. Nossa, um livro tão antigo, mas tão atual. Aqui a gente tem a tendência a achar que o homem deve só ter relações sexuais com a sua esposa, e no fundo, esse é o ponto principal. Acho que a principal mensagem é essa mesmo. Mas aqui está dizendo, beba das águas da sua cisterna, não somente serve para o homem em relação à sua esposa. Eu quero chamar a atenção das mulheres também, e cada vez mais, né? Uma vez que nós estamos vendo que as gerações mais novas agora estão tendo comportamentos bastante impressionantes em relação à sexualidade e à traição, o conselho serve para qualquer mulher, bebe da tua cisterna, do teu poço. Por que você vai dividir com mais alguém? Qual seria a utilidade e o benefício de fazer uma coisa dessas? Qual seria o teu propósito? Né? E então aqui, eu dolorosamente abordei com você o divórcio, traição e infidelidade, todos temas muito indigestos, mas eu preciso trazer o terceiro e último tema, que é pornografia. Esse tema ainda enfrenta uma certa barreira para ser tratado abertamente. Eu conversei com os meus filhos, que hoje são adultos, e eu perguntei para eles uma vez, vocês acham que tem sido suficiente a conversa e as coisas que chegam, semanas de oração, acampamentos de carnaval, vocês acham que tem sido suficientes as lições da escola sabatina? E eu me surpreendi. Olha, mãe, tudo muito importante, muito legal, mas está faltando rasgar o verbo, está faltando sentar frente a frente, olho no olho, hein? Vamos falar sobre isso aí. E eu acho que está mais do que em tempo da gente encarar essa situação que está sendo chamada agora de a droga do milênio. E ela não é química, ela não compra em farmácia, ela está muito mais acessível do que ir lá na farmácia e comprar alguma coisa. E está proporcionando uma verdadeira revolução
na vida sexual e na maneira das pessoas verem sexualidade, né? Inclusive, agora é enquadrado no CID-11, né? Não é mais o CID-10, o Código Internacional de Doenças agora enquadra doenças relacionadas à compulsão sexual como distúrbios de saúde mental. Então, não é só uma preferência, não é só, eu me encanto por esse tipo de prática. Não, não, não. Qualquer forma compulsiva, desde que comprovada profissionalmente ali, que possa ter sido comprovada, é classificada, a pessoa saiba ou não de si mesma isso, é classificado como distúrbio mental, da saúde mental e deverá ser abordada de maneira correta. A indústria pornográfica é uma indústria bilionária. Esses são números antigos, veja, do casamento blindado também, é a fonte. Agora você imagina, você vai ver os números da pandemia, eu quero que você guarde esses números, e você vai ver o que foi que aconteceu. Ali são dados de 2006, do livro Casamento Blindado, um livro muito bom, por sinal, que eu recomendo. Mas, naquele tempo, o lucro da indústria pornográfica superava Google, Apple, Amazon, Netflix, eBay, Microsoft e Yahoo, todas juntas. E não pense que, por fazer parte de um meio cristão, isso está vedado, né? Entre cristãos americanos, no livro lá está escrito que 50% dos homens e 20% das mulheres cristãos são viciados em pornografia. Viciados, eu disse. Não é assim, escapou, eu olhei lá, peguei no histórico do meu filho, vi que o meu amigo me mandou. Não estou falando disso. Estou falando que são cristãos que acessam pornografia frequentemente, constantemente, poderia arriscar dizer diariamente. E um dado muito estarrecedor a respeito do ministério lá nos Estados Unidos. 54% dos pastores, ali é um livro evangélico, eu suponho que está falando de pastores desse meio, 54% dos pastores acessaram no último ano e 30% no último mês. Isso é muito, muito estarrecedor. É bom lembrar que os 2 maiores sites de pornografia do planeta estão entre os 10 sites mais procurados e acessados do mundo. Nos top 10 do mundo estão 2 dos sites mais poderosos do mundo. Nós estamos falando de muito poder, de influência, né? E a evolução, então, se mostra assim, olha, em 2012, nós estamos falando desse maior site pornográfico do planeta. Em 2012, foram 2,5 bilhões de páginas vistas. Em 2018, 33,5 bilhões. Olha o salto. 2019, portanto, antes da pandemia, quero lembrar, né? 42 bilhões de páginas visualizadas. E aqui, então, nós vamos tentar trazer para o mais recente que me é possível o estudo sobre pornografia que se possa documentar. Eu vou usar esse lado aqui, me permitam virar de lado aqui. Então, do mesmo site, acompanhem 2017 e 2019, ainda não em pandemia. Os dados da pandemia, que é 2020, alguns ainda nem saíram. Então, esses são os dados, alguns dados saíram e outros não saíram. Os que são completos são de 2019. Veja o salto. De visitas, de 81 milhões para 115 milhões por dia, e aí os seus correspondentes ao ano. Vídeos novos produzidos, 4 alguma coisa milhões, e em 2019, 6,83 milhões. Olha o número que pula, né? O tempo que vai se levar para assistir o conteúdo completo produzido de um ano, o conteúdo completo produzido em um ano de vídeos e imagens, em 2017, duraria 68 anos para ser assistido. Só o que foi produzido em 2017. E aí, então, em 2019, pelo número de coisas que foram produzidas, você levaria, se fosse consumir tudo que foi produzido em imagens em 2019, você começaria em 1850 e estaria vendo até 2019. É impressionante isso aqui. E ali, então, para quem gosta de dados relacionados à tecnologia, né, isso não me
Não é o ponto que mais me encanta, nem me satisfaz, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é a observação que está logo abaixo do gráfico. Olha ali, ó. A maior parte... E você fala assim, mas como é que é possível? Nem Hollywood produz tanto vídeo assim. Nem que seja um curta. Exatamente, quer saber o segredo? Exatamente, nem tudo é produzido profissionalmente. Ao contrário, a maior parte dos vídeos produzidos são mandados por usuários do site, que fazem seus próprios vídeos, fazem com animais, fazem com crianças, e mandam e alimentam. Esse site está coalhado de processos e ações na justiça para a recuperação de crianças desaparecidas e usadas em vídeos. Existem inúmeras histórias que a gente, na pesquisa aqui, acabou conhecendo, que a criança implorou, os pais da criança imploraram. Primeiro, demoraram muito tempo para localizá-la. Imploraram para tirar. É isso que as pessoas que acessam pornografia estão alimentando. É a esse mercado que elas estão dando força. O tráfico de crianças, o abuso sexual e o estupro, que é tão comum desse tipo de vídeo amador, que é o que mais alimenta esses sites. Aqui, no começo da pandemia, ali a média do Brasil, em dias anteriores à pandemia, em fevereiro, né? E ali o salto que deu nos acessos quando foi declarada a pandemia e a restrição à circulação, em 17 de março. O horário de pico seria das 23 horas à 1 da manhã, os horários em que as pessoas tendem a acessar mais pornografia, né? E os dispositivos? Muito mais os móveis. E aqui, por que eu estou colocando, obrigado, Elias, pela pizza? Faz minhas pizzas aí, por favor. Por que eu precisei colocar essa pizza? Porque não tem aquela coisa que você fala para a família, assim, olha, eu mesma falo. Você vai colocar o teu computador num lugar visível. Não é assim que a gente fala? Você que tem filho pequeno, você vai colocar o computador no hall, onde todo mundo passa. Só que não, porque se você vai ver a documentação aqui, ó, o maior número de acessos não é em dispositivos que ficam sobre as mesas no hall da tua sala. E ali, então, estão os tipos, né? Os iPhones e os Androids, dividindo quase que igualmente aí os acessos de pornografia. E o sistema Windows, predominando aí, pelo menos no nosso meio aqui no Brasil, sobre o Mac nos acessos de pornografia. E aí, então, característica dos consumidores de pornografia, e aí eu quero dizer para vocês, isso nós não estamos falando só de pessoas descrentes. Nós estamos falando de pessoas de todas as classes sociais que entram nesses estudos, né? Então, está ali. Essa pesquisa foi encomendada exatamente por um site pornográfico para saber como melhor satisfazer as expectativas dos seus usuários. São 22 milhões de brasileiros, a maior parte, 76% de homens e 24% de mulheres. São homens jovens, abaixo de 35 anos, pertencem à classe média, né, média alta, classe B. A maioria deles estão em relacionamentos sérios. Por incrível que pareça, não são necessariamente pessoas que estão descompromissadas, e a maioria deles tem curso superior. Então, estão aqui as pizzas, né? Dá para ver ali facinho que a classe B é a classe predominante, a classe média, média alta, e que a metade da direita do disco também mostra que a maior parte dos que acessam estão abaixo dos 35 anos, as duas faixas abaixo de 35 anos. Em 2017, eu quero dar uma rápida informação de que os jogos, né, existe um game, eu não vou identificar aqui qual é, mas existe um game bastante conhecido, quem tem familiaridade com eles vai saber qual é. Ele utiliza pornografia, ele deu um boom durante o ano de 2017, nós nem estamos falando de pandemia, de 842% para quem faz esse jogo. Então, fica atento, fica ligado, conversa com seu filho, o que ele anda jogando, se ele conhece games que envolvam pornografia e não somente jogos, né? Jogos de outros tipos. E, lembrando bem, o Brasil é disparadamente o país que mais acessa vídeos com transexuais e, disparadamente, é o país que mais mata transexuais. Isso não parece para você um paradoxo?
Se é um país que é tão livre, que é tão liberal, é o que mais mata. É impressionante que essa população não se rebela contra esse tipo de exposição. É impressionante como mulheres não se rebelam contra esse tipo de exposição. São vendidas, são traficadas, são violentadas. Em vídeos amadores, elas sofrem abuso e sofrimento real. E é interessante que o Brasil, mesmo sendo o que mais assiste, é o que mais mata esse tipo de pessoas. E por que alguém busca pornografia? Porque é fácil de acessar, a gente viu, qualquer um que tem um telefone, né? Pronto, tem um celular, já foi. É anonimato, estou resguardado, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho a ver com a vida de ninguém, isso facilita bastante. Curiosidade, pressão dos amigos, pressão do grupo, talvez isso nos mais jovens, tédio e muito tempo livre, timidez, dificuldades para uma comunicação eficaz, especialmente angústias, aí um sinal bem vermelho com seu filho adolescente, filho jovem, aquele que não te dá trabalho nenhum, aquele que é bem caladão, você pensa que está indo tudo bem, fica ligado, mãe ou pai. Olha, a outra me dá um trabalho danado, vive brigando, se estribuchando, esse daí já está ocupado. Aquele que é sempre bonzinho, que nunca te questiona em nada, muito introvertido, muito quieto, vai conversar com ele, vai conversar com ela. Níveis altos de sofrimento e solidão. Vejam as motivações para procurar esse tipo de conteúdo, né? E por quê? Por quê? Está em sofrimento e solidão, por que vai procurar sexo de nível extravagantemente baixo, né? E a pandemia, então, fez saltar em 18% aí quando os sites fizeram um conteúdo adicional aí, liberado gratuitamente. E também tentando lidar com sentimentos de estresse, ansiedade, emoções negativas como alívio temporário. Eu trouxe 3 estudos importantes. Uma é da Mayumi Sato, né? Uma colunista aí, reconhecida. Qual é o ponto forte deste estudo? Só vou ressaltar. Pessoas que reconhecidamente se veem como usuários de pornografia, mais da metade já se consideram viciados. Nem questionam, não, acho que não. Não me vejo. 51 já se consideram. Lembrando que quando se considera alguém viciado, existem algumas características. Não é qualquer. Eu gosto muito de ver pornografia. Não, isso não. A pessoa que tem incapacidade real de começar a se excitar sexualmente diante de fatos presenciais, se ela não estiver com uma tela de material pornográfico à frente. Ela pode estar na frente de um homem estonteante, ele pode estar na frente de uma mulher estonteante. Não funciona se não tiver uma tela ao lado. Outra questão, problemas de relacionamento, não necessariamente sexual, e também problemas na vida sexual. Exigências que começam a não ser razoáveis para os seus parceiros. Queda na libido, problemas no trabalho. Vejam, desse grupo que já se considera, já se vê como, né, usuário e viciado, 57% não querem procurar ajuda. 29% querem, mas não procuraram. 12% procuraram e disseram que melhoraram. 2% disseram que procuraram e não melhoraram. Então, assim, é um cenário difícil porque, na maior parte das vezes, as pessoas não procurarão um acompanhamento sobre isso. Nem reconhecerão, às vezes, né? Aqui eram reconhecidas. E como é que funciona isso? A pornografia funciona como um espelho. Esse conceito é muito interessante dos neurônios espelho. Isso está em alta agora em neurociência, né? E o que seriam os neurônios espelho? Os neurônios espelho são aqueles neurônios que, de tanto serem submetidos a uma determinada realidade, você depois tem dificuldade em separar o que é só fantasia daquilo que é fato. Em algum momento você vai acreditar que você é o coadjuvante disso aí. É participante daquilo que está acontecendo ali. No começo você é um participante passivo, visual. E depois você crê tanto naquilo que está acontecendo ali que o próximo passo é solicitar que se faça como está ali. E aí começam as dificuldades. Eu queria que você fizesse igual ela faz ali. Eu queria que você fizesse igual ele faz. Neurônios espelhos criam uma memória na gente, criam
imagens e impressões que nos fazem como se fosse entrar na tela e você é igual o cinema 180, né? A gente já ia no cinema 180, parecia que você estava dentro do quadro. É mais ou menos isso. Ele começa a te colocar dentro da cena, participante ativo da situação. É por isso que é quase assim irresistível. É, de fato, irresistível para quem está metido nessa situação e está frequentemente experimentando, né? E esse conceito, então, ele vai se reforçando em outros estudos interessantes. O estudo Max Planck, de Berlim, 2014, talvez seja um dos que mais você vai encontrar, se você buscar esse assunto. Um médico de Berlim fez um estudo com 64 homens saudáveis. Olha a faixa ali deles, 21 a 45 anos. Eles estão no auge, né? Eles estão no auge de tudo, vamos dizer assim. No auge de tudo. 21 a 45 anos, minha nossa, né? Saudáveis. E aí, que coisa interessante, eu achei até pouco, né? No estudo ali está dizendo que a média de acesso à pornografia nesses homens do estudo era de 4 horas por semana. Eu acho que eles submetiam, né, a 4 horas para poder fazer o estudo. E aí, então, o que se começou a observar? A deterioração de uma substância cinzenta, a massa cinza do cérebro, no corpo estriado, que é o órgão dentro do cérebro, a estrutura dentro do cérebro envolvida em motivação. Quando se usa e abusa do centro da motivação, ele vai perdendo a sua... É igual você começar... Se você espeta, ou bate, ou corta, e faz isso muito... Ou coloca gelo, né? No primeiro gelo, ou no primeiro fogo... Mas depois que você está um bom tempo com aquilo, as sensações elas vão se perdendo. O que acontece é exatamente isso. Vai havendo uma deterioração da substância cinzenta e a ação do corpo estriado fica avariada, né? E aí, aquela conexão que existe entre uma estrutura do centro do cérebro com a parte consciente, que é das decisões, eu tomo uma decisão pensando, eu tomo uma decisão certa do que eu estou fazendo, começa a ficar altamente comprometida. Ou seja, é um dano cerebral, comprovado em exames, inclusive, de imagem, né? Um quadro drástico. Um outro estudo, que agora com urologistas, pegaram 312 homens, entre 20 e 40 anos, jovens. Jovens, né? A constatação veio também, olha ali, ó. Olha a afirmação do Dr. Matteoli, né? Dr. Mateus. As taxas de causas orgânicas de disfunção erétil nessa coorte, ou seja, a possibilidade de um homem dessa idade estar sem conseguir manter uma ereção eficaz, ou sem ter uma potência que o satisfaça, que seja adequada à relação sexual, é praticamente nula. Então, o aumento da disfunção erétil que vimos ao longo do tempo neste grupo precisa ser explicado. E acreditamos que o uso da pornografia possa ser uma peça desse quebra-cabeça. O fato de ter sido exposto frequentemente foi danificando o mecanismo de resposta rápida e recompensa. E eles agora, se não for, é como um cão adestrado. Se você não mostrar algum objeto motivador, ele não sai para correr, ou ele não vem buscar a bolinha, não sei, não é? Então, ele agora necessita estar vinculado a uma imagem, mesmo que esteja diante de uma oportunidade, né? Uma pessoa que seja amada, por quem ele seja apaixonado, não vai funcionar. E aqui eu vou recorrer novamente à Bíblia para mostrar que essas coisas todas desse século e esses desvarios todos, essas dificuldades, veja que dano se está fazendo à imagem do homem, né? Que dano está se fazendo à imagem das mulheres, vendendo as mulheres, depreciando os homens, acabando com os homens, fisiologicamente, neurologicamente e fisicamente. Esses homens, falando em sentido genérico, né, são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. E ali embaixo, né? Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo liberdade, e eles mesmos são escravos, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E o último estudo, hipofrontalidade. Esse é o mais, na minha opinião, o mais belo de todos, talvez o mais profundo,
Ele é o mais recente também, agora, do ano passado já. Já quase iniciando o período de pandemia, né? Já iniciado em alguns, só na China lá, mas enfim, olha que interessante isso aqui. Mal sabia a doutora Raquel Anne o que estava para acontecer com essa situação logo a seguir, né? Com a restrição da mobilidade, o que o estudo dela então ia mostrar ia ser um escândalo. Ela fez um pouquinho antes. Então, a hipofrontalidade, esse estudo dela, a hipofrontalidade, como o consumo de pornografia faz o cérebro regredir ao comportamento, aos estágios de comportamento cerebral infantil, né? Ela é doutoranda em neurociência, lá no Canadá, e foi publicado aqui no Brasil agora. Tá? O estudo é do ano passado, mas você vê que ele é quentinho, ele é publicado este mês aqui. E o que é hipofrontalidade? Hipo, pequeno, pouco. Frontalidade, diz respeito ao córtex pré-frontal, muito bem falado aqui por outras colegas minhas, né? A parte do cérebro que te coloca como um ser diferente, feito à imagem de Deus, racional, consciente, que toma decisões pensadas. Essa é a parte do cérebro, a parte da frente, né? O que é hipofrontalidade? É o desgaste do córtex pré-frontal, parte do cérebro responsável pelas funções executivas, que incluem a moralidade, força de vontade, controle sobre impulsos. E como acontece? É um dano no mecanismo de recompensa. Faz o corpo produzir dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Ele começa com uma imagem romântica, um relacionamento entre um homem e uma mulher num relacionamento romântico. Passa a um relacionamento fetichista. Passa a todas as formas depravadas com a mulher. Depois em sexo grupal. Depois envolvendo crianças ou terceiros ou animais. Depois sexo grupal. Depois qualquer tipo de desvario. E depois vai querer que alguém coloque em prática isso com ele, com ela ou com outras pessoas. Esse tipo de produção anormal de dopamina, tóxica, vamos dizer assim, essa produção tóxica de dopamina vai deteriorando estruturas cerebrais importantes, importantíssimas, e que trabalham em conjunto, né? E aqui vou mostrar, então, as três que trabalham em conjunto, os três sistemas neurais. O córtex pré-frontal, que é aquele verde que está logo na frente da cabeça do sujeito ali, do cérebro, que é a parte que eu falei para você, das decisões conscientes, que dão a vontade de resistir. Mexe com o núcleo estriado ventral, ou o corpo estriado ventral, que é lá no centro da cabeça, no meio do cérebro, a vontade, o impulso de fazer. E, finalmente, mexe com uma estrutura chamada ínsula, ou ilha, que é o órgão do controle do fazer ou não fazer. É o órgão que modera os dois primeiros. Os dois primeiros. Um centro que promove as ponderações entre fazer e não fazer. Se uma pessoa, inclusive a estudiosa menciona bem assim, você está diante de uma imagem, você sabe que é viciado em pornografia, você vai chorando, você vai batendo a cabeça na parede, você vai se angustiando, você vai se arranhando todo, mas assim, faz, não quero fazer não, faz, não quero fazer não. É mais ou menos isso. Não pense que todas as vezes que alguém se senta na frente do computador, ele se senta com um copo de bebida e fica à vontade e fica feliz. Talvez eu esteja falando para alguém que está indo para a frente do computador, se arranhando, se cortando, batendo a cabeça na parede, arrancando os cabelos e chorando, mas não consegue ficar longe do computador. Porque a realidade é muito mais triste do que a gente está pensando. Quando esses mecanismos entram em curto-circuito, eles foram tão desgastados que não há mais um trabalho harmonioso. As estruturas, houve um curto-circuito. Elas foram todas avariadas. Então a pessoa tem certeza de que não quer, mas ela tem certeza de que ela quer. É brutal. É brutal. E por que o efeito viciante? Facílima acessibilidade, total anonimato, na maior parte das vezes, e a plasticidade cerebral, que é isso que nós acabamos de falar, a capacidade do cérebro de absorver mais, às custas, claro, de lesões, né? Mas mais em quantidades anormais e antinaturais. Por isso,
A combinação segredo, facilidade de conseguir e plasticidade cerebral arrebentam com essa situação. E aí vem as sequelas. Quais as sequelas? As disfunções sexuais. Então, a disfunção erétil, né? A incapacidade de ter uma ereção eficiente. Você que é homem está me escutando? É isso mesmo que você quer? Eu tenho a impressão de que hoje eu consegui o juramento do Elias de que nunca, nem por sonho... Ai, como é que vai se lidar com isso? A pessoa está procurando um tipo de situação e vai ganhar o contrário. Do ponto de vista deles, disfunção erétil. Do ponto de vista delas, anorgasmia. A incapacidade de uma mulher chegar ao orgasmo. Pode estar com um homem que seja um deus grego, mas não vai conseguir. Ela precisa ter uma televisãozinha do lado, ou então um celularzinho do lado, mostrando alguma coisa. Disfunções relacionais, insatisfação com o sexo presencial, colocar sobre o cônjuge expectativas que ele não vai conseguir de jeito nenhum atingir, comparações terrivelmente deletérias, e aí começa a desmoronar tudo. Perda de compromisso com o parceiro, de vários tipos, não perda só do compromisso marital, vários tipos de compromisso, inclusive na casa. Esquecem, os estudos mostram, esquecem dos filhos. Os filhos ficam ao léu, abandonados, ausência completa dos filhos, perda do compromisso financeiro com a manutenção da casa, perda de emprego, está ali. Tá? Disfunções gerais, depressão, ansiedade, piora da saúde mental de uma maneira global, perda da qualidade de vida, suicídio e outros. Suicídio é muito presente em atores e atrizes que fazem parte desses vídeos. Li sobre vários, não tive coragem de colocar. Está lá, né, de domínio público, eu poderia ter colocado algumas fotos aqui para vocês, mas eu não tive coragem em homenagem e respeito a essas pessoas que hoje trabalham para falar, advertir pessoas. Mas não tive coragem de colocar aqui, não. E o site em questão, esse site poderoso, o mais poderoso do mundo nesse campo, ele afirma, sem nenhuma dificuldade, de que o sexo convencional agora, nas suas buscas, está lá também a opção para quem quer, mas está cada vez menos solicitado, né? E que agora o foco é outras temáticas, especialmente temáticas de incesto ou sexo envolvendo violência, e assim aos seus, eu não sei se é a mesma coisa da televisão, né? Os seus níveis de audiência, não sei se é assim que se chama, mas enfim, se mantém. Porque quando mantém sempre o mesmo tipo de conteúdo romântico, tal, não é o que, não é do interesse, né? Começa a ficar enfadonho, vamos dizer assim. Então a doutora Raquel encerra assim: não deixa de ser paradoxal que o chamado entretenimento adulto, paradoxal, é aquilo que a gente falou, possa fazer com que as nossas conexões cerebrais regridam a um estágio infantil. E o que é isso, Joseli? Bom, acabou com o córtex pré-frontal, a estrutura que te mostra que você é adulto, pensa e raciocina organizadamente, sabe o que está fazendo, tem domínio sobre a tua decisão e a tua escolha. Você perdeu essa... basta olhar o comportamento infantil quando determinadas crianças pequenas se tiram ou se contrariam uma vontade delas. Desespera, dá chilique, tem algum problema. O modo infantil de reagir, mas ali é o modo infantil. Ela ainda não aprendeu que espere, não, agora não, depois, mais tarde. Esse tipo de limites, né? A criança tem mais dificuldade. O adulto não deveria ter tanta dificuldade, mas para quem foi lesionado, ele agora volta a se comportar como uma criança em termos relacionais, né? Não consegue ser contrariado, não consegue receber um não como resposta. Né? No entanto, o que realmente é irônico é que a pornografia traz consigo as promessas de satisfação e gratificação sexual, mas na verdade proporciona exatamente o contrário. Esse estudo, ele merece ser visto por você, lido, discutido com seus filhos, especialmente filhos adolescentes e adultos, tá certo? Mas existem também, não vou parar aqui, existem também aqueles que se preocupam, existem várias entidades preocupadas em orientar e combater, né, a pornografia e todos os seus, todas as coisas correlacionadas. Então estão ali algumas entidades brasileiras com vários, um número bem representativo de seguidores também, que
promovem depoimentos, cartas abertas, denunciando, boicotes, enfim, todo tipo de apoio a pessoas que são vítimas. E aqui, entre elas, tem uma coisa muito interessante. A Carta Capital, que é essa página brasileira aí do site Recuse a Clicar, eles, há um tempo atrás, divulgaram uma reportagem da Folha de São Paulo, quero que você veja ali, é bem recente, de 11 de dezembro, né? Dizendo que a Visa e o Mastercard ameaçaram cancelar os pagamentos a sites pornográficos que contém esse tipo de conteúdo abusivo, especialmente contra menores. Tá? Eles cancelaram pagamentos de seus usuários. Muito bem. Quanto às crianças, eu não vou me demorar, mas é um desastre. As crianças que foram acostumadas à pornografia, quando experimentam relação sexual pela primeira vez, dizem assim, é isso aí? Muito ruim. Nada a ver. Gente, é um desastre que uma criança em formação não sabe nem o que é um beijo direito. Quando vai experimentar sexo presencial, se decepciona. Diz, não. E outro tanto diz assim, meu namoradinho me pediu para fazer o que ele viu lá no filme. Gente, vamos trazer bem para cá? Pode ser que o namoradinho da sua filha esteja pedindo isso para ela. Pode ser que a namoradinha do seu filho, ou você acha que não? Não se engane, não se engane. E um bom número deles referiu sensação persistente de inadequação corporal, inclusive. Olhando o que está vendo lá, nossa, mas eu nunca vou chegar a ser nada parecido com isso. E o adolescente já é inseguro. Tá? Não vou me deter. O Brasil registra 40 mil denúncias de pornografia infantil. Esse é um número desastroso, uma coisa louca. De março a julho deste ano, quer dizer, o ano da pandemia, o ano de 2020, o Brasil teve 42.931 registros de pornografia, mais que o dobro do número de registros do mesmo período em 2019. A pornografia foi altamente danosa para mentes doentes, em casa, fechado com as suas crianças. Não vou me deter, quero só mostrar a fotografia. Está no domínio público, portanto, me permito mostrar a foto da Serena Fleites, uma garota que aos 14 anos nunca tinha namorado, se apaixonou pelo namoradinho da 8ª série, e o menino falou assim, faz uns vídeos para mim. Ela fez os vídeos, ficou um pouquinho desconcertada, mas falou assim, nunca tinha se relacionado com ninguém, não queria perder o namoradinho, fez os vídeos, não preciso dizer mais nada, né? Ele disparou em todas as direções, a menina ficou conhecida não só na escola, na cidade, mas no país todo. O dano foi total. Ela saiu da escola, passou a morar nas ruas, ela se cortou, ela tentou suicídio e hoje ela mora num carro. Hoje ela é adulta. Ela ainda está perambulando por aí, não consegue se firmar em nada, já esteve internada algumas vezes em hospitais, mora num carro com seus 3 cachorros. Por quê? Porque um namoradinho de 14, 15 anos pediu para uma menina parecida com a sua adolescente, com a minha, que foi adolescente também, falou assim, faz um vídeo de você sem roupa para mim. Acabou com a história da menina. E aqui também existe um centro nacional que se responsabiliza por avaliar e ver crianças desaparecidas e vítimas de exploração, e tem também tido números alarmantes de notificações, subindo a cada ano, como vocês veem ali, de notificações de crianças desaparecidas que são vítimas do tráfico e da exploração sexual. Temos aqui também alguns sites, eu não vou me demorar neles, mas existem sites de bloqueios feitos para ajudar os pais, pode ser que não freie tudo, mas que possa ajudar alguém em algum momento a tentar bloquear um pouco dessa influência nociva, né? O melhor de tudo sempre é somar também uma boa conversa, um esclarecimento com seu filho adolescente, enfim. Mas para aqueles que não têm capacidade de, talvez, compreender ou de aceitar, ou dependendo da relação muito tumultuada que tenham com seus pais, pode ser que às vezes o bloqueio seja o caminho mais fácil. Bom, eu agora vou trazer as considerações finais. Queridos, quando alguém sai para uma guerra,
E eu peguei imagens que são reais, tá? São fotos históricas da Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria que vocês observassem os sentimentos que estão expressos nessas fotos. São filhos, são irmãos, são cônjuges que não sabem se vão se ver de novo. Contexto de guerra. Eu não estou falando só da pandemia e da possibilidade de morrer. Eu confesso a vocês que no ano passado eu perdi 15 quilos quando eu vi, numa semana, eu perder um colega para o Covid. Na semana seguinte, um colega foi afastado do meu plantão. Na outra semana, o outro colega foi afastado. Falei, bom, a semana que vem sou eu. Eu confesso que eu fui chorando trabalhar algumas vezes. O medo de não ter mais possibilidade de ver meus filhos ou meu marido. Quando a gente está num contexto de guerra, as coisas são diferentes. A gente leva tudo muito mais a sério. As palavras não são desperdiçadas, nem o tempo. Eu fico imaginando o que diriam essas pessoas aí, e talvez algumas delas nunca mais tiveram chance de dizer nada a essas pessoas que estão aí. Está na hora de falar muito sério. Nós estamos num contexto de guerra, e guerra feia. Guerra feia. Eu gostaria muito de saber quem está me ouvindo atrás da tela. Você é meu irmão católico? Você é ateu? Você é pentecostal? É da Igreja Batista, Metodista ou Presbiteriana? Você é meu irmão de fé, irmão camarada aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem é você que está me ouvindo? O que está acontecendo aí na tua casa? Você que tem uma vida religiosa regular e tudo mais, você acha que você está livre disso? Acha mesmo que está livre disso? É bom você ter mais certeza disso. Está na hora de pegar uma cadeira, sentar frente a frente. Talvez o cônjuge, talvez um filho ou uma filha. Olho no olho, segurar nas mãos e perguntar claramente: como é que vai indo a tua vida pessoal no âmbito sexual? Ai, que isso, mãe? Que isso, mãe? Pois é. Como é que você tem enfrentado suas tentações? Que imagens você tem visto? Que imagens você tem visto? Você tem visto pornografia? Quantos de nós estamos fazendo isso? Não esteja tão certo de que você está livre de alguma coisa. Não subestime o anjo de pelo menos 6.000 anos que está interessado em acabar com a tua vida e a vida da tua família. Não subestime. Ele sabe muito bem que ele não chuta cachorro morto. Ele vai nas esperanças da humanidade. Ele vai no futuro da igreja. Ele vai acabar com a vida do teu filho. Ele vai tentar acabar com a vida da tua filha. Não seja inocente, ingênuo de pensar que não. Aquele versinho, o diabo desceu até vós e está cheio de cólera. Minha nossa! Se há uma verdade sobre isso, é essa. E ele vai arrastar todo mundo que ele quiser. Não se confie somente numa igreja bem estruturada, numa boa escola, numa família que o pai e a mãe estão ali. Nem assim, não se fie nisso. Todas essas coisas são importantes. Vai lá, senta frente a frente com ele, com ela e pergunte. Não pense que você está imune. Aquele que está em pé, veja que não caia. Eu espero que eu esteja falando a pessoas hoje que tenham a coragem de mudar o rumo do que vem acontecendo dentro das 4 paredes da sua casa. Homem, você que tem se envolvido com pornografia. Você está se destruindo, literalmente destruindo o seu cérebro e seu corpo.
literalmente. Mulher, você está se vendendo por tão pouco, embora teu valor seja tão alto diante de Deus. Eu gostaria de dizer que a maior parte das pessoas vive uma concha de culpa e por isso não abre, tem vergonha, tem senso de culpa. Não sou digno diante de Deus. Como é que eu vou reconhecer isso? Não tenho coragem de me apresentar. As orações são orações frias. Os relacionamentos são relacionamentos impessoais, não são afetivos. Observa, observa. O fato é que enquanto o pecado estiver no anonimato, ele terá poder. Na hora que ele for trazido à luz, porque Jesus é a luz, ele perderá o seu encanto. E aí muitas coisas poderão ser feitas em relação à pessoa que necessita de auxílio. Então, gostaria que você pensasse nisso aqui. Embora a lascívia seja o grande pecado relacionado à pornografia, e ela é traduzida por várias palavras muito desconfortáveis, está claro na Bíblia de que pessoas que têm esse tipo de vivência não herdarão o reino de Deus. Quando eu penso que pode ser um filho, uma filha, um marido, isso para mim é muito doloroso. Você não acha? Você que tem filhos e marido, cônjuge, esposa, não herdarão o reino de Deus, consciente ou inconscientemente. E as estratégias contra a lascívia estão lá. Evite coisas objetivas para você guardar. Evite a exposição. Fuja do pecado. Resista, né? Ofereça resistência. Não se coloque de face, gratuitamente, de frente para uma situação dessa. Fuja da situação, use a razão santificada, cuide do que você está vendo, cuide do teu estilo de vida, se mova, não fique parado, não fique ocioso. Relacionamentos saudáveis são excelentes, faça o que é certo, mantenha o foco em Cristo. Traga o pecado à luz, promova a confissão e a conversa. Uma vez trazido à luz, o pecado perderá seu encanto e a pessoa será liberta daquela angústia, ela vai poder falar com você. E muitas coisas poderão ser resolvidas. Priorize o estilo de vida. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, a doutora Daniela usou muito bem esse verso, eu não venha a ser desqualificado. E por último, submissão completa a Cristo e à sua palavra, com as disciplinas espirituais da oração. Que Deus abençoe vocês nesse intuito de trazer pessoas, provavelmente eu estou falando para pessoas que estão enfrentando esse tipo de dificuldade, com filhos ou com cônjuges, com problemas sexuais, do pecado sexual. Mas é bom nunca nos esquecermos de que, por mais doloroso que seja, teremos que trazer essas pessoas à luz, levar Jesus a elas, trazê-las a Jesus. Ah, mas meu filho é batizado na igreja, ele tem 18 anos, ótimo, ele ainda não encontrou com Jesus. É bom lembrar sempre que Paulo diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Há que haver mudança na vida. Dentre as coisas lindas que eu li para preparar esse assunto, eu tenho aqui comigo uma tese de mestrado de teologia. Não pertence à Igreja Adventista. É uma tese de mestrado de uma pastora chamada Leila Miranda Pereira. Eu preciso conversar com essa mulher. Essa tese foi dedicada, e eu tenho aqui essa dedicação, a todos aqueles que pretendem ter a mente de Cristo. E a tese dela é que, sim, disciplinas espirituais, frequentar cultos semanais, fazer parte de grupos de jovens, fazer parte de uma família estruturada, fazer parte de uma família que tenha o projeto de Deus como prioridade, e desenvolver uma vida espiritual rica é sim proteção contra comportamentos adictos. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê a vitória. Nos ajude a manter o foco em meio às dificuldades do nosso tempo.
E que mesmo enfrentando, nossas famílias possam estar sujeitas às influências do mundo, nós nos apeguemos às disciplinas espirituais disponíveis para nós na palavra de Deus. E eu deixo com vocês então, para terminar, o belíssimo verso de Pedro, que tem um discurso bastante significativo sobre os últimos dias, né? Perdão, de Judas, que tem um discurso bastante significativo a respeito dos últimos dias. E eu termino com a sua doxologia. Para aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, o único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Tenha a mente de Cristo. Procure desenvolvê-la. Que Deus te abençoe e te ajude. Amém.